Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do Ocupação, o programa onde universitários e deputados discutem, de maneira informal, temas de importância nacional. E hoje nós temos aqui 110 estudantes da Universidade de São Paulo e da Universidade de Santa Catarina. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Foi tão bem ensaiado dessa vez. E para responder as perguntas desses jovens, nós convidamos o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, presidente da Comissão Especial das Medidas contra a Corrupção, e o deputado Mendes Tame, do PV de São Paulo. Obrigado aos senhores pela presença, deputados. Bom, o programa de hoje é uma edição especial do Ocupação. Normalmente, nós recebemos aqui os jovens que participam dos programas de estágio visita e estágio participação. São universitários de todo o país que vêm todos os meses a Brasília para conhecer o funcionamento do Congresso Nacional e o trabalho legislativo. Mas, nessa semana do 7 de setembro, nós estamos recebendo uma turma que participa de um projeto diferente, a Cidade Constitucional, capital da República, que conta com a parceria da Câmara dos Deputados. E para conhecer um pouquinho melhor sobre esse projeto, eu queria que o professor Marcelo Nerlin falasse um pouquinho, explicasse para a gente como é esse projeto. Professor. Boa tarde a todos e a todas. Esse é o projeto que vem sendo realizado aqui em Brasília há 10 anos, é a 10ª edição do projeto. Nós começamos como uma atividade de extensão e há 5 anos nós transformamos esta atividade numa disciplina de graduação. Ao longo desses últimos 4 anos, ela tem sido uma das disciplinas mais demandadas da Universidade de São Paulo. E ela, na verdade, persegue a aplicação prática da pedagogia de Paulo Freire, dos ensinamentos que nos legaram Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, que são referências para nós e que nós tentamos sair do mundo do dever ser e aplicar a realidade dos alunos ao mundo do ser, para que eles conheçam as instituições republicanas desse país e para que a gente, de fato, consiga encontrar o direito achado na rua e nas instituições. Então nós temos valorizado. É uma das mais procuradas? Sim, sim, ela realmente tem sido destaque. Ela se transformou, obviamente, em um objeto de estudo também, ela é objeto de pesquisa, a gente tem publicado sobre isto. E nós temos, a nossa ideia é exatamente mostrar que o ensino formal brasileiro, primeiro, nos termos do artigo 205 da Constituição, deve perseguir 3 objetivos. O primeiro deles é o desenvolvimento da personalidade. O segundo deles é o preparo para o exercício da cidadania, ou seja, as pessoas precisam ser preparadas para serem cidadãos de fato. E terceiro é o preparo para o mundo do trabalho. Então nós estamos alinhados constitucionalmente, dando concretude à Constituição, e nós valorizamos sobremaneira não só conteúdos cognitivos, mas também valorizamos conteúdos atitudinais. E obviamente que a experiência de romper a parede da sala de aula, o muro da universidade, extrapolar a fronteira municipal, a fronteira estadual, para fazer a operação em Brasília, nos deu um empoderamento tal que no ano passado, em julho, nós fizemos essa disciplina no Uruguai, em Montevidéu, para um grupo de 42 alunos. E realmente isso tem mostrado que educação não tem fronteira e que realmente a educação está para além de conteúdos que são decorados e repetidos em prova. Nós acreditamos que os nossos alunos devem provar para a sociedade sobremaneira quando vêm de universidade pública. Obrigada, professor. Eu queria então agora ouvir 2 dos alunos sobre essa experiência. Você que está lá no final. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Suiliane, eu sou aluna do último semestre de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. Essa experiência ela tem sido muito rica para nós estudantes, porque ela agrega ao conhecimento teórico adquirido ao longo dos anos e ao estágio que muitas vezes temos que fazer dentro de uma pequena fatia da realidade, que é do campo de públicas. A experiência que já tivemos foi vivida aqui na Câmara dos Deputados, com uma simulação de uma comissão legislativa. De participação legislativa. Isso, exato. E foi muito importante porque ela quebrou com alguns preconceitos que já existiam, nos deu um pouco do gosto do que é estar aqui. E também tivemos a oportunidade de estar na Receita Federal ontem, o que foi muito legal, discutir conceitos sobre tributação e os impactos sobre a realidade. Muito obrigada. Você agora. Só um minutinho, vou pedir agora para ligarem o microfone que está contigo. Preto. De novo. Som. Pode ir. Boa tarde, Fabiana, aos deputados, a todos aqui. Meu nome é Diogo, estou no último ano do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. Estamos aqui em Brasília há 2 dias
e está sendo uma oportunidade única para todos nós vivenciar uma experiência fora dos muros da universidade. Dentro da sala de aula nós temos as disciplinas de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Teorias da Democracia, Instituições Públicas Brasileiras, Burocracia, questões de ética também, e nós estamos vendo como é aplicado, por incrível que pareça, nesses 2 dias nós já conseguimos aplicar e fazer relação com aquilo que a gente viu na sala de aula. Ontem nós fomos à Receita Federal, fomos na aduana, tivemos palestras na Escola Superior de Administração Fazendária, próxima aqui ao Plano Piloto, e tenho certeza que até o final da semana nós vamos ter mais atividades que vai poder enriquecer muito mais a nossa experiência de vida e que esse projeto possa ser um projeto que todos os estudantes universitários do Brasil inteiro possam ter a oportunidade de fazer. Muito obrigada, então. E eu queria saber a opinião dos deputados, Joaquim Passarinho, deputado Mendes Tame, sobre essa interação, ou seja, esses universitários que, além de estudar nas faculdades onde eles estão, nos cursos, essa disciplina, resolveram tirar, então, essa semana, que muita gente aproveita para viajar, e vieram a Brasília, a capital, para ver na prática como as instituições funcionam. Deputado Joaquim Passarinho. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos os estudantes. Eu acho que é a coisa mais importante que tem. O professor Berni falou muito bom. Eu acho que você sair da sala de aula. Aqui sou estudante de Direito, eu sou arquiteto, né? Mas nós fazíamos isso na minha faculdade, principalmente arquitetura. Nós íamos muito à rua, né, para ver arquitetura, urbanismo, participamos na prática. E a gente vê que algumas matérias não têm essa facilidade. Você acaba estudando só no livro, no quadro, né, na sala de aula. Eu acho que essa saída, principalmente vocês de Direito, estarem aqui em Brasília, vendo o dia a dia, aquilo que você só vê na televisão, só vê na reportagem, porque a imprensa ela é maravilhosa para isso, mas ela tem o seu limite, sua limitação de passar a informação. Então, vocês estando aqui vendo o que é o Congresso, vendo o dia a dia do Congresso, vendo as repartições públicas trabalhando, em si, aquilo que vocês contribuem, porque todos nós que estamos aqui são pagos pelo imposto que cada um de vocês paga, né? Então, é importante vocês estarem aqui, cobrarem e aprenderem como funciona, até para que a gente possa fazer um senso crítico, né? Principalmente vocês estão se formando em Direito. Então, parabéns àqueles que vão aproveitar o feriado e estar aqui construindo algo para si próprio, do que estar apenas passeando, né? Brasília é uma cidade muito boa, mas é uma cidade em que corre o poder. Então, é importante que vocês conheçam essa estrutura de poder. Obrigada, deputado Joaquim Passarinho. Deputado Mendes Tame, opinião do senhor. Bom, eu queria, em primeiro lugar, saudá-la, dizer que você está recebendo de uma forma extremamente amistosa todos esses alunos que trazem para nós uma grande satisfação de aqui estar, de São Paulo e de Santa Catarina. E nós sempre achamos que a educação é o caminho. A educação transmite não apenas as condições para a pessoa desempenhar bem o seu trabalho, mas ela tem um poder mágico de transmitir dos pais para os filhos, dos avós para os filhos, um conhecimento acumulado que está nas escolas, não só nas escolas, na educação informal, está em todos. E quando vocês vêm a Brasília conhecer como é que funcionam as instituições, vocês estão dando um grande passo nesse sentido. Nós imaginamos que vocês tenham agora, ainda mais vocês que são jovens, estão vivendo hoje, tenham que fazer uma seleção daquilo que é prioritário. Nosso tempo, a gente corria atrás de informação. Vocês não, vocês têm que selecionar as informações, porque elas estão em excesso. E esse trabalho é que nós esperamos de todos vocês. Obrigada, deputado Mendes Tame. Bom, lembrando que a edição de hoje é especial, é com o pessoal do projeto A Cidade Constitucional Capital da República. Agora, se você que está acompanhando a gente quiser participar de algum dos programas de estágio da Câmara, o estágio de participação ou o estágio visita, e também de quebra, via aqui preocupação, ou então participar também do Direto das Comissões, o outro programa que a gente tem de debate entre universitários e parlamentares, é só entrar no portal da Câmara e lá você tem todas as informações. E o tema de hoje são as chamadas 10 medidas contra a corrupção, apresentadas pelo Ministério Público ao Congresso Nacional com apoio de 2 milhões de assinaturas. As propostas estão sendo analisadas aqui na Câmara em uma comissão especial, presidida pelo deputado Joaquim Passarinho, e da qual o deputado Mendes Tame é integrante e também autor do projeto que está sendo analisado. Antes de começar a discussão, a gente vai ver uma rápida reportagem sobre o assunto.
Em março deste ano, o Ministério Público entregou na Câmara um conjunto de propostas em forma de projeto de lei para combater a corrupção. O documento, que traz 10 propostas, veio assinado por mais de 2 milhões de brasileiros. Para debater o assunto, a Câmara criou uma comissão especial. Nesta segunda-feira, foi a vez do colegiado receber representantes dos advogados, do Ministério Público e da Polícia Federal. Carlos Eduardo Sobral, delegado da PF, defendeu um maior fortalecimento das instituições que combatem a corrupção, como as forças policiais. Ele afirmou também que o ponto mais importante do projeto de lei é o trecho que criminaliza o enriquecimento injustificado. O projeto de lei, ele avança no sentido de criminalizar o enriquecimento ilícito. Nós sabemos que a corrupção, ela permite uma evolução patrimonial muito grande do agente público e do particular que participa desse mecanismo, e é difícil comprovar, vincular o patrimônio à conduta criminosa, mas é mais fácil vincular a existência do patrimônio sem uma renda justificável. Então, ao criminalizar o enriquecimento ilícito, nos dá um instrumento para o Estado enfrentar a corrupção e o crime organizado. Já o advogado Juarez dos Santos acredita que criar novos tipos penais não resolve o problema da corrupção. É um detalhe jurídico. Eu acho que o tipo legal está tecnicamente defeituoso, ele viola o princípio da legalidade, ele produz aquilo que nós chamamos de um tiro de espingarda de cano cerrado que espalha chumbo para todo lado e não vai resolver o problema da criminalidade. E nos países que adotaram essa criminalização, não há condenação por esse tipo. O relator da comissão, o deputado Onyx Lorenzoni, defendeu que o patrimônio do agente público tem que ser compatível com os rendimentos declarados. Para o parlamentar, se alguém não pode justificar o seu enriquecimento, é porque o patrimônio é ilícito. Bom, normalmente, deputados, a gente consegue fazer um sorteio antes do início do programa para saber a ordem na qual os universitários vão fazer as perguntas. Hoje não deu tempo, então a gente vai voando meio cego aqui. Já tem algumas pessoas que sinalizaram, mas eu vou pedir para que os senhores falem um pouquinho do trabalho da comissão antes, para dar uma esquentada, e lembrar que quem está em casa também pode mandar pergunta pela página da gente no Facebook, ok? Deputado Mendes Tame, o senhor que tem uma atuação já bastante presente no combate à corrupção, como é que o senhor vê, principalmente, a resistência que já tem sido manifestada a algumas das medidas, como, por exemplo, o teste de integridade para os servidores públicos? Bom, nós sempre imaginamos que alguma resistência iria haver realmente, senão não estaríamos na situação que estamos. Nós já conseguimos, graças a essa comissão especial presidida pelo deputado Passarinho, nós já conseguimos, nessas 38 pessoas que foram já ouvidas, uma unanimidade de que do jeito que está não dá para continuar. A corrupção tornou-se sistêmica, endêmica, generalizada, tomou conta de todos os órgãos do governo federal, de alguns estados, de algumas cidades. Em suma, é um problema muito maior do que se pensa. A corrupção mata. A grande corrupção mata muito mais. Ela tem que ser um crime hediondo, considerado como hediondo, não porque hediondo é uma palavra feia em comparação a crimes comuns, mas porque na hora que você classifica como crime hediondo, ela tem uma pena maior, ela não tem direito a indulto, não tem direito a outras regalias que um crime comum propicia. E nós estamos assistindo a uma das poucas unanimidades, que é o combate à corrupção. Essa de todas parece ser a maior unanimidade. Todos querem que se combata a corrupção. Obrigada, deputado Mendes Tame. Deputado Joaquim Passarinho, ninguém defende a corrupção, obviamente. Agora, na hora de discutir as medidas de combate à corrupção, há resistência ao que deve ou que não deve ser aprovado. Como é que se chega a uma solução, então? Tem muita gente que vai à comissão se dizendo a favor do combate à corrupção. Mas na hora de discutir os temas, inventam várias e várias desculpas, né, dizendo que nós estamos ferindo liberdades constitucionais. E a ideia da comissão não é ferir. Nosso limite é a Constituição. Nós não podemos passar por cima dela. Agora, dizer que nós não podemos fazer nada, talvez a defesa da liberdade individual de cada um, não pode se confundir com a impunidade de cada um.
As pessoas têm seus direitos, mas têm seus deveres. E, infelizmente, algumas pessoas estão sendo convidadas, porque a nossa comissão resolveu ouvir a todos os deputados e tentar ouvir a todos aqueles deputados que quiseram convidar. Pra vocês terem uma ideia, nós temos mais de 100 pessoas convidadas, entre professores universitários, juristas, associações de classe, promotores, enfim, policiais militares e tudo. E nós já ouvimos, como o Temer falou há pouco, esse jovem deputado Temer falou há pouco, 38 pessoas já foram ouvidas. E nós vamos tentar ouvir a todas. Por isso que nós estamos hoje, estivemos ontem aqui reunidos, independente do plenário estar funcionando ou não, que nós vamos cumprir o nosso papel, vamos ouvir a todos para tirar o melhor texto. Talvez não o ideal, mas aquele que a gente possa realmente fazer uma legislação mais moderna, mais eficaz, que isto não termina a corrupção, mas é um instrumento para a gente poder correr atrás de terminar com ela. Obrigada, deputado Joaquim Passarinho. Olha, eu sei que assim, o primeiro a fazer pergunta é sempre o mais difícil. Agora, se vocês deixarem, eu fico fazendo pergunta, só que o propósito é que vocês façam. Você que já foi o valente, o primeiro, vai lá, manda. Primeiramente, boa tarde, deputados, a todos. Sou o Cássio, sou estudante do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. E minha pergunta vai para o senhor deputado Joaquim Passarinho. Dentre das 10 medidas contra a corrupção, uma que mais chamou a atenção por parte minha, é a 8ª, que quanto se trata na responsabilização dos partidos políticos. Até onde o senhor acredita que isso pode ser implementado? Porque se nós pegarmos de toda a representatividade dos partidos, temos 3, 4 encabeçando. E isso, teoricamente, afetaria todo o jogo político. Até onde o senhor acredita que isso possa ser implementado? Obrigado, Cássio. Primeiro, fazer uma desculpa, que eu falei agora que era aluno de direito, né? Mas é de gestão pública. Não, tem direito, administração pública, gestão pública, é interdisciplinar. Dizer a você o seguinte, é um dos pontos que nós precisamos implementar. O que nós estamos vendo ultimamente é presidentes de partidos, tesoureiros de partidos, integrantes de cúpula de partidos serem presos com desvio de milhões de reais e nada acontece com uma responsabilização do próprio partido. Então, esses partidos precisam ter alguma responsabilidade, seja ela e principalmente devolver o dinheiro público. Porque nós recebemos pelo nosso partido fundo partidário, que é dinheiro público. E se esse partido está usando esse dinheiro para se meter em coisa errada, e isso for comprovado, logicamente, e se você pega o agente público que é do partido e usou aquilo para eleger alguém do partido, usou aquilo para dar a vitória ao partido dele, ou pelo menos para disputar uma eleição de maneira fraudulenta, o partido, na minha opinião, tem que ser corresponsabilizado, principalmente ajudando a devolver o dinheiro público o que foi desviado. Então, eu acho que é muito fácil hoje, né? Você prende o presidente, prende alguém lá do partido, mas o partido não sofre sanção alguma. Então, nós precisamos realmente passar a responsabilidade, para que os partidos não sejam apenas uma sigla que fica aí boiando que não é nada. Não, eles têm que ter responsabilidade, assim como as empresas que fraudam, você não prende só o presidente, tem que ter também uma corresponsabilidade da própria empresa. É uma opinião particular. Obrigada, deputado. Bom, a moça lá no final, e se você não for da Universidade de Santa Catarina, eu quero ver. O próximo aqui tem que ser da Universidade de Santa Catarina, bora. Não sou da Universidade de Santa Catarina. Tá vendo? Então, algum aluno da Universidade de Santa Catarina tem que ser o próximo, viu? Vão se preparando aí. Meu nome é Heloísa, sou aluna do 6º semestre do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP. Queria saber qual que foi a data da instauração da comissão especial para examinar essas 10 propostas anticorrupção e se o deputado Joaquim Passarinho considera que houve alguma demora estrategicamente política para essa comissão ser instaurada. E também gostaria de deixar claro que eu e alguns colegas não reconhecemos o governo golpista do Michel Temer. Pois não. Qual que você quer que comece primeiro? Bom, primeiro a data da instalação, talvez, e se houve alguma demora. Para a data, acho que não houve demora. Essa comissão chegou aqui e o importante é que você, se botar um projeto aqui, a maioria dos projetos que falam sobre esse tema estão aqui há 2, 3, 4 anos, porque tem que passar, vocês participaram de uma comissão hoje, passa por diversas comissões e você leva, às vezes, 3, 4 anos para votar. Então, quando você cria uma comissão especial, você praticamente junta todas as comissões numa só, e nós temos um prazo exíguo para poder apresentar uma resposta. A comissão foi instalada no dia 13 de julho, na véspera do recesso parlamentar, e, logicamente, com recesso de 15 dias, dia 2 de agosto, foi a primeira reunião que ela fez. E de lá para cá, não deixamos de reunir nem um dia. 3 vezes por semana, nós reunimos e fazemos reunião, já fizemos oitiva de 38 pessoas, tá? Estamos ouvindo a todos, e nós temos um prazo fechado com o presidente da Casa, através da Frente Parlamentar
que o nosso grande Temer, Carlos Temer, colocou antes do dia 9 de dezembro. Dia 9 de dezembro é o Dia Internacional do Combate à Corrupção. E o compromisso que nós temos do presidente da Casa é entregar nesse dia ao Senado votado. Ou seja, nós temos que terminar os nossos trabalhos até novembro, para que a gente possa votar na Câmara, no plenário, vai direto para o plenário, e isso possa ser votado, entregue nesta data, para que a gente possa acelerar isso. Algo que poderia levar 3, 4 anos, vão levar 3, 4 meses. Eu acho que foi um término importante. Quanto à última pergunta, eu acho que nós brigamos por você ter o direito de dizer o que disse. Obrigada, deputado. Deputado Mendes, também quer acrescentar alguma coisa? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que... Está funcionando. Está funcionando? Que Caixa 2 é crime. Não é contravenção, como diz a legislação atual. Se é crime, há criminosos. Quem são os criminosos? O tesoureiro, o presidente do partido? O partido também tem que responder, como disse bem o deputado Passarinho. Então, nós somos favoráveis a que haja a incriminação dos partidos. E isso a lei prevê. Essas 10 medidas prevêem que o Caixa 2 seja combatido com rigor. Não tem sentido um partido que pratica Caixa 2 continuar recebendo fundo partidário. Tem que ser suspenso, esse dinheiro tem que ser devolvido. Em primeiro lugar, tem que ser devolvido esse dinheiro. Depois, nós vamos cuidar de outras coisas, como a suspensão do fundo partidário e outras medidas que devem ser tomadas contra esse partido que delinquiu. Obrigada, deputado Mendes também. Agora você, aqui. É de Santa Catarina? Não. Gente, bora. Então vamos lá. Oi, Pode meu ir? nome é Gabriele Dias, eu sou do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP também. E a minha pergunta é em relação à primeira medida de transparência, prevenção à corrupção e proteção à fonte de informações. A minha questão é que um dos pontos propostos é a medida de teste de integridade. Gostaria de saber como essa medida se daria na prática, como ela realmente aconteceria, porque parece que ela fica um pouco assim à deriva de interesses pessoais. Então, eu gostaria de entender um pouco mais desse ponto. Qual dos dois pode explicar? Bom, deixa eu ver se eu vou olhar para ali que eu não estou enxergando ela aqui. Mas é dizer o Eu saio seguinte, da frente, então. Pronto. você deputado. botou num ponto talvez o mais polêmico de todos. Tá? É aquilo que esbarra, nós estamos sempre na linha muito próxima de direitos individuais. Né? O teste de integridade, ele teve uma eficácia muito grande, principalmente nos Estados Unidos. Polícia de Nova York, Los Angeles, muitas dessas polícias, e muito disso que o Ministério Público trouxe veio de lá, pela formação deles, inclusive, em que a polícia apreendia alguns equipamentos, alguns bens, e esse bem sumiu no caminho. Então, se começou a se deixar uma carteira com dinheiro de propósito para ver se esse dinheiro chegava. E começou a não chegar e você demitia policiais. Então, as polícias começaram a ficar mais íntegras, até com medo de estar sendo pego. Então, é uma espécie de flagrante programado, que isso é ilegal no Brasil. Então, você fica naquela... Né, você pode fazer isso, mas isso também na mão, numa estrutura que nós temos no Brasil, na mão de órgãos e de gestores que possam não ser tão sérios, você pode usar isso para incriminar pessoas ou até para perseguir politicamente alguém. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa colocação. Há uma versão já do nosso relator, Onyx Lorenzoni, de tornar isso, talvez, se você tiver um inquérito na instituição, no órgão, já correndo, com alto grau de sinalização de haver algum tipo de corrupção, com autorização judicial, para você quebrar um pouco deixar a bel prazer de um gestor. Eu vou investigar quem? Eu vou fazer o teste de integridade a quem? Onde está definido isso? Ao bel prazer do gestor? Quem ele vai questionar? Sempre na ponta? Sempre lá na ponta, como diz, no policial da esquina? E por que não no juiz? Por que não no desembargador? Por que não no deputado? Então, isso vai acabar quebrando na ponta. Então, eu vou dizer, as 10 medidas, que não são 10 medidas, são 10 temas. Se você for ler, quase 20, né? São mais de 20 medidas, são mais de 60 mexidas que nós temos que fazer. Elas têm uma visão muito prática do MP. Tá? Então, não quer dizer que elas sejam... E o próprio doutor Danarol, quando veio aqui, Deltan, ele colocou bem claro, nós estamos apresentando 10 temas, 10 problemas que nós encontramos para combater a corrupção. Nós estamos apresentando respostas e soluções a nosso ver. Agora, se o Congresso, se as instituições, se as pessoas que vêm aqui têm melhores propostas,
apresentem. O que nós não podemos é fechar os olhos e deixar esses temas sem resposta. Sabemos que alguma dessas posições esbarram em preceitos constitucionais. Ponto. Vamos ter que fazer uma redação ou propor algo que seja constitucional, mas que possa atender a essas reivindicações de quem está combatendo a corrupção. Dar instrumento a eles. Obrigada, deputado. Deputado Mendes, sabendo que o senhor não vai poder ficar com a gente até o final do programa, eu queria que o senhor comentasse essa questão do teste de integridade. Agora, levando em consideração uma coisa que foi mencionada pelo deputado Passarinho 2 vezes já, da questão do direito individual. E até onde o direito individual se sobrepõe ao direito da sociedade, então, de combater a corrupção, levando-se em consideração uma frase que o senhor disse no início, que a corrupção mata. A corrupção tira dinheiro da saúde e da educação, principalmente. Exatamente. Na realidade, o que nós queremos é melhorar a situação. Nós perguntamos às pessoas que vêm e fazem críticas e não apresentam nada. Você está satisfeito com a legislação do jeito que ela está? Às vezes a pessoa fala, estou. A Lava Jato está fazendo o seu papel. Mas como você está satisfeito? A maior empresa do Brasil, a Petrobras, foi destruída, completamente destruída pela corrupção. Você está satisfeito com a legislação que nós temos? Ela não previne, ela não faz o ex ante, ela não intimida ninguém. Ela pode não ser legislação de corrupção, porque nós demos um avanço nesse período agora na legislação de corrupção, mas a legislação completa do Código Penal, ela é uma legislação pró-impunidade. Ela estimula a impunidade, ela estimula a prescrição. A prescrição acabou, o crime não é mais punido. Então, há crime? Há crime. É criminoso? É criminoso. Porém, perdão para ele sai livre como se fosse um passarinho. Mas não é só isso. Habeas corpus. Sai livre como quem não fez nada, né? E não é só prescrição. As provas ilícitas, o habeas corpus, o foro privilegiado, os juízes e promotores que, quando são pegos em alguma falcatrua ou vendendo sentenças, são, na verdade, abençoados, porque eles são aposentados com salário integral. Os outros servidores públicos são demitidos a bem do serviço público. Por que esse privilégio? A população não aguenta mais. Olha, quando nós terminamos com o juiz classista, que tinha juiz togado e não togado, ninguém acreditava que ia terminar, e terminou. Então, está na hora da gente fazer uma grande revolução. E esse é o Brasil, principalmente de vocês, que vão vê-lo, vão vivê-lo muito mais. Os países que hoje estão no ranking, lá no topo do ranking da Transparência Internacional, 8 entre 10 países, no passado já foram países muito corruptos. O que eles fizeram? Uma das coisas foi mudar completamente a sua legislação. Eles trabalharam nessa legislação. Isso é insuficiente? É claro que é insuficiente, nós sabemos isso. Mas é necessário, mas não suficiente. Obrigada, deputado Mendes. Minha próxima agora a fazer pergunta está lá no final. Pode ir. Bom, já me apresentei. A minha pergunta vai ao deputado Passarinho. Mas agora eu vou pedir para você se apresentar de novo. Tudo Desculpa, bem. mas é só porque a gente precisa ter o seu nome registrado. Ok, Suiliane, do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP. Minha pergunta é para o deputado Passarinho. Bom, deputado, em um momento como esse, onde a gente vê a lei sendo interpretada para de acordo com o interesse próprio, e a gente até vê desrespeito frente à Constituição, como garantir que essas medidas atingirão seus objetivos e não serão apenas mais instrumentos usados para beneficiar aqueles que se apropriam desses instrumentos? Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui, a sociedade hoje, nós não somos mais fiscalizados apenas por órgãos de controle. Nós somos fiscalizados e devemos ser, principalmente por vocês, pela sociedade. Hoje, um celular desse que cada um deve ter na mão, desligado ou no modo avião agora, né, é mais fiscal do que um Tribunal de Contas. Então, o que vai fazer uma lei dessa ser eficaz é a sociedade, é o controle que a sociedade, a exigência que a sociedade tem que fazer de uma lei ser realmente efetiva. Sabe? Eu acho que a população brasileira, por um bom tempo, uma grande maioria ficou muito acomodada.
né? E eu acho que está na hora, e o que vocês estão fazendo é isso, é não ficar acomodado, é vocês começarem a exercer a cidadania e exigir que isso seja respeitado. Quando eu desrespeito uma lei, eu não estou desrespeitando a lei, eu estou respeitando o povo que está submetido a esta lei. Então, nada melhor do que isso, você prestar atenção e cobrar dos seus representantes, né, e de todos, não só dos eleitos, mas aqueles que estão nos órgãos públicos, seja ele qual for. O Temer falou aqui, por que um juiz, quando faz alguma coisa errada, vai para casa, pega um pijama com salário integral? Isso é justo? Quantos vocês conhecem no estado de vocês? Eu, no meu estado, não conheço nenhum. Em São Paulo, parece que é aquele juiz lá do Fórum Trabalhista. Foi o único que conseguiram tirar o lá. Foi o único que conseguiram tirar o salário dele. O resto está tudo aposentado. Por que eles são melhores que os outros? Então, essa lei ela não é para políticos. Essa lei é para agentes públicos. A todo e qualquer cidadão que receba dinheiro público de salário. A todos vão ter que respeitar essa lei. Seja promotor, seja desembargador, seja juiz, seja deputado, seja senador. Enfim, a lei tem que ser para todos. Obrigada, deputado Joaquim Passarinho. Antes da gente ir para um rápido intervalo, deputado Mendes Temer, como o senhor não vai poder ficar com a gente até o final, eu queria que o senhor fizesse uma rápida e última intervenção sobre o tema. As pesquisas que nós temos, muitas vezes, não são confiáveis, porque estão discutindo aquilo que é escondido. Tudo que é escondido e não faz parte da pesquisa. Mas há uma parte que eu posso pesquisar, que são os contratos, as licitações superfaturadas. A FGV fez isso, contratada pela Fiesp, em São Paulo, e chegou à conclusão de que 80 bilhões de dólares são desviados por ano. É quase o orçamento do governo federal para a saúde. Ora, então é sinal que eu poderia dobrar o orçamento da saúde, quase dobrar o orçamento da saúde. Pessoas estão esperando, não é tratamento de químio, é tratamento de hemodiálise. O rim da pessoa não funciona, mas o cérebro está bom. Ele sabe, ele está na fila. Às vezes a fila é o dobro daqueles que estão fazendo a hemodiálise. Ele sabe que ele tem que esperar para a vez dele, para ele fazer, para ele poder viver mais. Ora, a OCDE diz que não são 80 bi, são 200 bi de dólares, ou seja, quase 800, 700 bilhões de reais por ano. Muito dinheiro. Nesses 700 bi inclui as isenções dadas para as empresas amigas do rei, todo tipo de falcatrua que gera dinheiro. Você ganha aquilo, você é amigo do rei, você é amigo do presidente da República ou da presidente da República, você ganha e com isso você tem uma certa vantagenzinha, que é dividida entre o agente corruptor e o corrompido. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que ter um país onde a gente tenha orgulho de dizer: nós somos governados com honradez, decência e dignidade. Obrigada, deputado Mendes Temer. Bom, a ocupação vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta dentro de instantes. Não sai daí, não. Estamos de volta com Ocupação. Hoje, uma edição especial com 110 estudantes universitários da Universidade de São Paulo e da Universidade de Santa Catarina, que estão em Brasília participando do projeto A Cidade Constitucional, Capital da República. Com a presença, hoje, do deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, presidente da comissão especial que analisa as medidas contra a corrupção. Bom, deputado, obrigada mais uma vez pela presença aqui e obrigada pela presença de todos vocês. E agora, a próxima estudante que se inscreveu voluntariamente para fazer, hoje a gente não pôde fazer o sorteio antes, é a moça na segunda fileira, atrás do professor Marcelo Nermin. Boa tarde, eu sou a Jéssica, sou estudante de Gestão de Políticas Públicas da USP. Então, a minha pergunta é porque, assim, um dado que foi passado é que, segundo a OCDE, 80 bilhões de reais por ano são perdidos com a corrupção. Então, nesse valor estão incluídos, além do desvio do recurso público para fins privados,
também está incluída a insuficiência estatal e a má gestão dos recursos. No entanto, segundo o cenogômetro, 500 bilhões de reais são perdidos com a sonegação de impostos. Então, assim, a sonegação é um dinheiro que deixa de entrar por Estado. Isso também não deveria ser considerado corrupção e está contemplado dentro dos 10 temas? E eu vou acrescentar a pergunta dela, deputado, pelo seguinte: muita gente usa a corrupção do Estado como justificativa para sonegar impostos. Eu mesma já ouvi muita gente dizendo assim, mas para que eu vou pagar imposto se o Estado vai desviar esse dinheiro, se os poderosos vão, né, desviar esses recursos? Bom, nós, no meio de todas as palestras que nós tivemos algumas pessoas, psicólogos, sociólogos, e que falaram, inclusive, do início da gente brasileira, né? Um costume que nós temos do jeitinho brasileiro. A corrupção ficou uma coisa enraigada, começa quando você quer furar uma fila e acha que não há nenhum problema, quando você para no lugar de um deficiente ou no lugar de um idoso e acha que não tem nenhum problema, porque você é rapidinho, eu vou só ali. Quer dizer, nós temos uma cultura ao longo do tempo de achar essas coisas e se acomodando com essas coisas. Isso, como não é comigo, não está me afetando, eu passo, olho e vou embora. Então, são pequenas coisas que vão desde a educação e chegam num ponto que nós chegamos hoje, em que, foi o que é dito aqui, o governo rouba, o governo não faz, então também não vou pagar. Então, você se acha o direito de sonegar, que é uma corrupção. Nós estamos tentando recriar a CPI do CARF, não sei se você sabe o que é o CARF, que é um Conselho de Administração de Fazendária, que você recorre ao CARF sobre multas, sobre impostos que devem ser pagos. E no meio da Operação Zelote, na Polícia Federal, no meio da CPI, tinha um membro do CARF assacando o Banco Itaú aqui no shopping em Brasília. Então, pessoas que deveriam pagar 10 bilhões, pagam 1 bilhão, pagam 500 mil, porque deram dinheiro por fora. Isso também é corrupção. Como não? Tem que ser. Né? O deputado Mendes também falou há pouco, uma coisa que a gente tem que colocar. Vocês são de São Paulo, Santa Catarina, eu sou do Pará. Na minha terra, ainda se morre de diarreia, por falta de políticas públicas. O que ele falou aqui de hemodiálise é uma realidade. A maioria dos nossos municípios tem ônibus para transportar pessoas para fazer hemodiálise a 100, 200 quilômetros. Porque o maior investimento em saúde é a compra de ambulância, né? É porque você acaba tendo a ambulância terapia. Como você não tem estrutura para fazer, você compra uma ambulância e leva para o centro maior. E o paciente fica de um lado para o outro, como se ele não precisasse trabalhar, não tivesse família, não tivesse nada. E a pior coisa é deixar o paciente longe da família. Então, a corrupção, ela fala em crime hediondo, aí levanta os contrários e diz assim, mas o homicídio dá 6 anos, como é que a corrupção vai dar 12? A corrupção, para mim, mata mais do que o homicídio. Quantas pessoas morrem dia a dia por falta desse dinheiro que foi levado pela corrupção, que não está lá no Marajó, cuidando das pessoas que estão morrendo de fome, ou que não tem uma água potável para tomar? É porque você não consegue olhar o cadáver, vamos supor. Né? Você não consegue quase quantificar. Mas a corrupção tem que ser crime hediondo, sim. E tem que ser a maior pena que nós podemos dar. A pena resolve? Não resolve. Só a pena não resolve. Por isso que nós temos, num dos temas que você colocar aí, foi colocado, é investimento em educação. Nós tiramos uma parte do que é gasto em propaganda nesse país, investir numa boa política, trabalhar desde a escola numa política anticorrupção. Obrigada, deputada. Próxima pergunta, ao contrário do que me pediram para fazer aqui, eu vou subverter a ordem e passar aqui para a plateia, para o rapaz que está do meu lado aqui, o microfone amarelo, tá? Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas, sou da UDESC, da Universidade de Santa Catarina. Primeiro de Santa Catarina. Consegui. Isso falando das 10 medidas contra a corrupção. O senhor mesmo citou que parte tudo da educação. E poucas dessas medidas falam sobre prevenção e educação. A maior parte delas vem tratar a corrupção como um problema essencialmente penal. Dessa forma, as 10 medidas elas não estariam atacando mais os efeitos do que as causas, e qual o efeito disso a longo prazo? Qual a efetividade do projeto a longo prazo? Demorou, foi uma boa pergunta. Né? Eu quero dizer o seguinte, você tem total razão. Eu li há muito tempo atrás que você investe pouco em educação nesse país, porque um aluno entra com 2, 3 anos e só volta aos 16. Então, tudo que tu investe em educação agora, o teu fruto sai daqui a 14 anos quase. Então, ninguém quer esperar 14 anos para ter voto. Aí entra um pouco da sua pergunta. Eu acho que nós temos que primeiro trabalhar com a educação, mas nós temos 14 anos para esperar?
com essa corrupção que está aí? Então nós temos que trabalhar nos 2 pontos. Primeiro, que é uma proposta de tirar parte de 5%, 10% e 15%, dependendo dos órgãos. Por exemplo, Petrobras, 5%, tudo que é gasto em Petrobras, você vê aí, Correios, Petrobras, enfim, põe num fundo que vai trabalhar justamente na educação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que dotar o Ministério Público, temos que dotar a Polícia Federal, a Justiça, de fazer o que eles estão fazendo. O que o juiz Moro está fazendo, o que o Ministério Público está fazendo, também é educativo. Também é educativo, porque as pessoas começam a ver que também vai pegar para quem está fazendo. Porque o que mais mata, o que mais realimenta a corrupção é a impunidade. Não adianta nada eu trabalhar aqui se há sentimento de impunidade nesse país continuar acontecendo. As pessoas fazem e acham que nada acontece. Então, a partir do momento que você começa a ver a Lava Jato, que é um ponto fora da curva, tá? Vamos deixar bem claro, a Lava Jato é a única força-tarefa que tem neste país que tem um juiz exclusivo e tem 12 procuradores de justiça exclusivos para a Lava Jato. Nenhum outro ponto, nenhum outro órgão, nenhum outro escândalo tem isso que a Lava Jato tem. Então, não adianta achar e dizer assim, mas nós temos lei suficiente, a Lava Jato já está fazendo aí. É um ponto fora da curva. Os outros juízes têm 200, 300 casos, os promotores têm 200, 300 casos. Se nós não conseguimos acabar no país do jeitinho, que é, você entra, perde em primeira instância, aí você faz o recurso. Aí você perde o recurso, o embargo. Tem direito aqui, não tem, alunos? O embargo, aí embargo de declaração, o embargo que não deixou certo, não sei o quê, o embargo do embargo do embargo. Aí nós vamos para a prescrição. Nós vamos para a prescrição. Porque é sentimento de impunidade. E vai pegar sempre quem roubou e quem tem dinheiro, porque paga bons advogados. Para você entrar com embargo aqui em Brasília, quanto custa? Você sai lá do seu estado, você até consegue um advogado amigo. E para vir a Brasília? Do estado do Pará para cá, se comprar com 10 dias antes, paga 2 mil de passagem já. Então você tem que contratar um escritório aqui, ou seja, só quem consegue os benefícios de ir rolando o tempo e ser prescrito os seus processos é quem tem dinheiro nesse país. Então temos que acabar com isso. É um dos pontos também. Acabar com essa possibilidade de você estar toda hora voltando para o início do processo, e são procrastinatórios, dito procrastinatório, todo mundo sabe que é. Então, vou dizer o que você falou, a educação é importante, nós precisamos trabalhar essa, mas se nós não começarmos a quebrar e dar exemplos, não adianta eu só ensinar na sala de aula se eu não der exemplo aqui em cima. Então, eu acho que adotar todo o órgão de controle, não só esses, você tem tribunais de contas, você tem auditoria dos estados, porque a corrupção não está só em Brasília, a corrupção está nos estados, está nos municípios, que esse talvez seja o pior. Lá no município, que aqui você tem alguns órgãos de controle, e lá no Marajó, como eu digo Marajó porque eu estou dizendo para todo o Pará, o que é que tem lá? Tem um promotor que vai 2 vezes por semana, eu acho, lá. Né? Tem, às vezes, um delegado de polícia que serve para 2, 3 municípios. Será que isso chega lá? Se nós não dermos um exemplo, não vai chegar. Deputado, já me avisaram que a gente tem só mais 15 minutos. A moça na segunda fileira ali é a próxima a fazer pergunta. Boa tarde, meu nome é Natália, eu sou de Gestão de Políticas Públicas da USP. E eu tenho certeza que eu vou falar em nome dos meus colegas aqui. Uma das maiores indignações nas investigações que nós temos é a falta de imparcialidade. Há muita falta de credibilidade nas investigações. E eu gostaria de saber como garantir a imparcialidade nas medidas anticorrupção. Olha, em nenhuma lei, não é só nessa, você garante a cabeça de um juiz ou de um promotor. Nós temos que, cada vez, tentar dotá-los de instrumentos mais claros, né? E todos esses órgãos também têm seus órgãos revisores. Né? Um juiz faz, por exemplo, o juiz Sérgio Moro já teve algumas decisões dele reformadas pelo Supremo. Tá? Já houve. Poucos, mas já houve. Então, todos esses órgãos, seja ele Ministério Público, seja ele Polícia Federal, tem órgãos superiores de controle. Então, a imparcialidade, difícil, nós estamos falando aqui, eu sempre falo assim, eu não estou legislando só para Brasília, estou legislando para o guarda da esquina também. Né? Como é que eu faço a imparcialidade de um promotor de justiça, de que cidade é São Paulo, você? Lá no interior, uma cidade bem pequenina lá, imagina um promotor que às vezes é parente do prefeito. Aí, na época da eleição, tem um candidato que é contra o parente dele lá, ele é promotor de justiça. Como é que eu garanto a imparcialidade desse promotor? Não tem como garantir na lei, porque isso é da pessoa, é da formação. Aí volta porque nós estamos falando o que é educação. Se eu não trabalhar a educação, eu não vou garantir imparcialidade em lei nenhuma nesse país nem no mundo, porque essa condição é inerente, na minha opinião, do ser humano e não da lei que ele vai aplicar. Pode entrar um pouco a cobrança popular também, né? Aí volta que a mocinha lá de trás falou. Quem vai garantir é a cobrança. Você é cidadã,
você paga o salário deles, você tem que cobrar. A sociedade tem que acabar de só se preocupar com política de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. Tá? Tem um ditado que diz que aqueles que não se interessam por política estão fadados a ser governados por quem se interessa. Agora, então vamos participar. Deputado, vou acelerar, porque agora a gente já tem mais um ali. Desculpa que agora a gente já tem que passar para o nosso próximo. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Douglas Andrade, eu sou docente do curso de Educação Física, que também estamos com alunos aqui representando esse curso. Minha pergunta vai em relação à educação, que está prevista acho que no primeiro tema, considerando que a gente tem um país que já investe dinheiro há alguns anos com propaganda, por exemplo, informando a população que ela não deve fazer xixi na rua durante o carnaval. Eu queria saber se as medidas de educação que vocês estão pensando também um pouco no processo que isso vai ser dado. Porque a gente também sabe que, apesar de que a educação empodera a população e poderia aumentar o controle social, enfim, também a educação feita só através de informação não muda a atitude. A gente tem uma série de estudos que apontam para isso, para uma série de comportamentos humanos. Então eu queria saber se, além de pensar na educação, se na forma com que ela vai ser trabalhada, também tem alguma estratégia para além da informação. A nossa ideia no projeto, ele não fala a forma dessa educação. Nós estamos tentando tratar um recurso para isto. Garantir um recurso constitucional dentro de todas as empresas públicas desse país gasto, e é uma fortuna. Quando o senhor falou, desculpa só, porque eu fiquei na dúvida, quando o senhor falou, eu queria só esclarecer. O senhor falou nos recursos, são os recursos destinados à publicidade das empresas públicas. Não Obrigada. só empresa pública, o governo como todo, todos os governos, ainda municipal, estaduais, todos. Qualquer empresa pública, qualquer órgão público que for gastar com publicidade, e normalmente é 1% que pode gastar de todo o orçamento, uma parte disso começa com 5%, 10% e 15%. Então, você destinaria isto a um fundo. A nossa ideia é tentar que este fundo não possa ser trancado quando começa um governo, sempre começa contingenciando, acabar com isso, quer dizer, ele vai ser parte do que vai ser gasto, isso sai. Agora, nós não temos ainda uma definição, por isso nós estamos no debate, quem vai gestar esse fundo e como. E não pode ser o Congresso se meter nisso, senão não vai dar certo. Nós temos que pensar onde vai ficar isso. Isso nós não temos ainda uma decisão. Pode ser no Ministério Público? Pode. Pode ser no Ministério da Justiça? Nós estamos ainda ouvindo as pessoas justamente para saber quem seria o gestor. Pode ser uma tripartite, talvez seja melhor, não ficar na mão de um só. Você fica na mão do Ministério da Justiça, você fica na mão de um partido político, às vezes. Né? Mas você precisa fazer um conselho para trabalhar isso, Ministério Público, Ministério da Justiça, não sei, Defensorias Públicas, ou Ministério da Educação. Alguém vai ter que trabalhar isso. Nós não estamos ainda descendo a esse fundo. Nós estamos, pelo menos, tentando botar na lei que vai ter recurso para fazer esse tipo de trabalho. Obrigada, deputado. Próxima pergunta aqui na plateia, do outro lado do deputado, microfone verde, por favor. Boa tarde, deputado. Meu nome é Glauber, sou do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, campus da EASH. Essas medidas, claro, elas, de certa forma, elas acabam quebrando a inércia, esses 10 princípios. Mas, por exemplo, ele não teria que ser abarcado, ter um arcabouço de várias outras formas de corrigir a corrupção. Por exemplo, uma medida importante que talvez seria, que casaria com o tema 8 de vocês, é uma reforma política, porque também influencia muito. Não, você tem que pensar numa reforma política, numa estruturação para inibir esse tipo de corrupção. A corrupção, por exemplo, que já pode ser existente, que já pode haver, não, sem fazer juízo de valor, dentro já do Ministério Público, pode ocorrer algum servidor, um funcionário, o TCU, por exemplo, o Tribunal de Contas. Então, se, por exemplo, tem medidas que correm paralelamente para se juntarem na frente, para bifurcarem junta e dar uma estrutura, uma base legal, porque a princípio parece que ficasse meio paliativo assim, por um momento, mas para a gente pensar a longo prazo, 15, 20 anos, e realmente o problema está resolvido, se há mesmo assim, por parte de vocês, assim, se há um princípio, assim, uma ideia, não vamos, ou só essa por enquanto mesmo? Vamos trabalhar em cima dos 10 temas e tudo bem. Nós fizemos um levantamento através da assessoria da comissão. Existem 114 projetos na casa que versam sobre algum tema que fala sobre corrupção. 114 em andamento, alguns com mais de 10 anos. Então nós estamos chamando esses projetos, estamos tentando conversar com os autores para ver o que a gente pode ainda incorporar. Isso pode sair de 10 temas para 13, 14, 15, 16 temas, tá? Desde que a gente possa incorporar. E o que a gente tem cuidado é de não vender à sociedade que isto, a partir dessas 10 medidas, tudo está resolvido.
Isso não é o fim, isso é o início. Tá? Eu acho que a saturação da população com a corrupção chegou num ponto em que ela exigiu isto. E isto foi o que o Ministério Público produziu. Mas outros podem produzir, a Casa pode produzir, o Judiciário pode produzir, quer dizer, a Iniciativa Popular pode produzir. Mas o que a gente preste bem atenção que apenas essas 10 medidas, elas não vão resolver o problema. Elas vão dar um instrumento para que órgãos como o Ministério Público, que às vezes podem ser corruptos também, tá? Possam poder chegar e fazer seu trabalho com mais rapidez, com mais eficiência. E que a gente não fique preso numa malha burocrática imensa que nós temos na Justiça. É isso que nós vamos tentar fazer. A partir daí, isso é o início, vou dizer, a partir daí, outros e outros projetos, como uma reforma política que nós tentamos fazer no passado, conseguimos uma meia reforma. Agora, é uma meia reforma que já dá para sentir um pouco na rua, né? Vocês olham aí, não tem propaganda. Não é em Brasília, que aqui não tem eleição esse ano. Mas na cidade de vocês, a propaganda que era da eleição passada para agora, você já vê uma mudança muito grande. A própria arrecadação, tirando dos partidos, tirando das empresas, das PJ, poderem colocar dinheiro em campanha, você já mexe um pouco nessa corrupção. Porque uma das grandes coisas que alimentava a corrupção era financiamento empresarial de campanha. Isso já foi resolvido, graças a Deus. Estamos um outro patamar, podendo chegar à frente. Agora, você falou, as 10 medidas é o início do combate, não é o fim. Deputado, é o seguinte, agora a gente está chegando no final, já me disseram que tem tempo para mais 2 perguntas, só que a gente está num pequeno dilema aqui, porque me sinalizaram 2 aqui, mas sinalizaram mais 2 aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, rodada rápida de 3 fazendo. Então você já está com o microfone, você vai fazer a sua, depois você vai fazer, e aí enquanto você está fazendo, você passa o microfone para Caio, você direciona o microfone, os 3 fazem as 3 perguntas e o senhor responde tudo de uma vez, eu ajudo para lembrar. Pacote final, ok? Manda ver a sua logo. Meu nome é Rebeca, eu sou estudante do último semestre de Administração Pública na ESAG, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e eu queria falar especificamente sobre a medida de número 7, que diz respeito a ajuste nas nulidades penais. Essa medida tem o objetivo de anular e excluir provas somente quando há efetiva e real violação do direito do réu. Mas eu queria saber como garantir que essa discricionariedade não gere uma punição seletiva, que tem diversas formas de saber se houve uma real violação do direito do réu. Eu queria saber Segura aí, deputado, só um minutinho. Rebeca, agora você faz a sua. Seu nome? Meu nome é Beatriz, sou do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP. A minha pergunta é, como minha colega tocou no assunto sobre imparcialidade, as investigações são guiadas e influenciadas pela mídia. Ao contrário do que o senhor diz, que nós devemos cobrar, quando nós vamos para a rua cobrar, nós somos impedidos agressivamente pela polícia. Como competir com o poder de influência da mídia? Ok, agora terceiro, segura, só mais um pouquinho, deputado. Cadê o terceiro, Caio? Quem é a última pessoa? Manda ver, vai. Tudo bem? Boa tarde, deputado. Eu ajudo. Meu nome é Wilson, eu sou de Educação Física da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de saber quais instrumentos poderiam ser empregados para garantir o que foi disposto no item 3, no que se refere ao enriquecimento ilícito, porque nós sabemos, inclusive através da mídia, que existem diversas maneiras de desviar os recursos ilícitos para fora do país ou por intermédio de laranjas. E então a minha pergunta é como vincular o agente público ao recurso. Maravilha, obrigada, Wilson. Vamos lá, deputado. Rebeca, Rebeca, acho que você falou sobre relação conseguida de maneiras ilícitas. Exatamente. Né? É outra coisa que a gente raspa ali na Constituição. Tá? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Isso também vem dos Estados Unidos, em que pessoas que entram, às vezes, numa casa porque o número estava errado, na hora de botar lá 345, botaram 354, a pessoa entra e vê lá droga. Então, ela entrou na casa errada, foi de maneira, não estava autorizada. Mas ela viu um crime lá, ela viu uma coisa, isso não pode ser tornado, no Brasil não pode, porque se ela entrou na casa errada, já tem vício de origem, aquele crime não pode ser usado para ser crime. Mas também, você pode, usando isso, você pode invadir a casa de qualquer pessoa, a pretexto de achar um crime, então você está apenas invadindo a privacidade e o direito individual das pessoas. É outro tema, junto com das pegadinhas, né, com os funcionários, que nós esbarramos muito na liberdade individual das pessoas, que nós temos que rever esse texto. Eu acho que foi um texto muito, muito pesado, que o Ministério Público, estou dizendo a visão deles, né, de tentar ter um instrumento, mas nós temos que ver a visão de todos, inclusive de juristas que estão trabalhando muito nesse texto, para que a gente possa ter um texto que não esbarre na nossa Constituição, mas que possa adotar nossas polícias de poder fazer algum tipo de coisa. Por exemplo, se eu entro numa casa para ver uma coisa e vejo uma pessoa morta, eu viro de costas e vou embora?
Deputado, Beatriz, imparcialidade, influência da mídia e agressão da polícia. Como resolver? Se eu resolver, voto. Você tem a maior arma de todas. Não eleja mais esse governante. Não pode dizer, o governo está lá. O voto é seu. Né? O problema é que a gente vê no Brasil, todo mundo reclama, no final vota o mesmo cara. Tá? O cara é corrupto, não sei o quê, está aqui no Congresso. O cara diz, mas o congressista, o senador, o deputado lá é pilantra, é ladrão, todo mundo sabe. Por que votaram nele? Por que continuam votando nele? O cara está aqui há 40 anos. Então, a nossa arma de tirar governos incompetentes, desonestos, ou que repressores, é o voto. A mídia está... não compra o jornal. Eu acho que a população tem que começar a fazer. É difícil, mas é um instrumento que nós não vamos definir. A lei não vai definir isso. Eu não tenho uma lei para dizer que a mídia vai ser imparcial, porque já está na lei que ela tem que ser. Né? Cabe à justiça também trabalhar. Então, nós temos um problema na mídia, temos um problema na justiça, temos um problema em diversos lugares. E volto a dizer, como foi dito aqui, isto é o início. Nós não estamos dizendo que nós estamos resolvendo todos os problemas. Nós precisamos continuar, a partir daqui, trazer novas leis, novos instrumentos para que a gente possa combater esse tipo de coisa. Correndo agora para responder rapidinho, o Wilson. Eu acho que é uma pergunta, talvez, a mais importante de todas, porque eu acho que este é o ponto mais importante de todos. Como combater o enriquecimento ilícito de agentes públicos? Aí entra político no meio. Né? Hoje, o Ministério Público, por exemplo, numa averiguação, acha que alguém tem dinheiro fora, na Suíça, que está na moda. Né? Mas você sabe que o dinheiro está lá, mas se você não sabe o que a pessoa fez de errado para aquilo estar lá, ele não pode fazer nada. Não sei se você sabia disso. O dinheiro fica lá, porque ter dinheiro não é crime. Então, o que nós estamos fazendo nessa lei, este artigo que você falou, nós temos que botar dotação para que você, quando é agente público, que você tenha dinheiro, receba salário público, e você, aquele recurso encontrado em um banco, ou em patrimônio, em arte, seja lá o que for, não é compatível com o seu salário, você inverte o ônus da prova. Você já achou uma coisa fora da regra. Você ganha 20 mil por mês, tem 5 milhões de dólares depositado em algum lugar. Não é crime ter 5 milhões de dólares, mas você tem que ter explicação para aquilo. Tá? Na hora que eu vejo que o seu patrimônio é compatível com a sua renda, você tem que justificar o porquê você tem aquilo. Se você justificar, nenhum problema. Mas se você não justificar, passa a conhecer o crime. Aí nós temos um instrumento para repatriar esse recurso, se estiver lá fora, ou estiver em algum banco local, mas trazer de volta um patrimônio. Vocês viram ontem, rapidinho na televisão, foram 123 automóveis de luxo foram presos ontem com o pessoal dos fundos de pensão. As 40 presos ontem. Mais uma. 8 bilhões confirmados e previsão de 50 bilhões de furos em fundos de pensões. E o pessoal da Previ, por exemplo, está pagando 17% a mais do seu salário para cobrir esse rombo. Então, é um dos pontos, na minha opinião, você vai dizer, qual é o ponto mais importante do artigo? Esse que você falou. É poder ver o patrimônio que está sendo tirado de outra forma e poder trazer ele de volta, poder se apropriar, ter instrumento legal que hoje nós não temos. Deputado, muito obrigada. Gente, infelizmente não dá tempo para mais perguntas. Eu peço desculpas a quem não conseguiu. Agradeço mais uma vez ao deputado Joaquim Passarinho, presidente da Comissão Especial que analisa as medidas contra a corrupção. Agradeço também ao deputado Mendes Tame, que infelizmente não pôde ficar até o fim do programa. E agradeço a todos vocês que participaram dessa edição e também a quem acompanhou a gente de casa. Muito obrigada. Até a próxima.